muito estímulo, eu vou morrer. Eu não sou assim, você é. Antes de mais nada, isso não é uma sugestão de tratamento, é apenas um relato sobre uma experiência que eu tive e o que eu consegui tirar disso. Então eu vou tentar fazer desse vídeo um bate-papo para não ficar tão extenso. Bom, vamos lá. Eu tenho 33 anos, sempre fui uma pessoa que acho que a gente não podia considerar ansiosa. Até então, nunca tinha tido nada. Mesmo no começo da minha vida profissional, eu comecei a trabalhar com 18 anos. Mesmo nesse momento, eu nunca tinha tido nenhum episódio que pudesse preocupar, enfim. Nunca aconteceu. Hoje eu tenho uma loja e eu nem preciso dizer o quanto isso me acarreta em tarefas, né? A gente já tem a loja há 10 anos, quase 10 anos. A loja realmente é um trabalho que me ocupa muito, que me toma muito e que, obviamente, é um pouco estressante. Maquiar enquanto fala é muito difícil, porque a gente vai terminando a maquiagem, daqui a pouco a gente não falou nada, é muito complicado. Mas vamos lá. Eu já vinha percebendo há um tempo atrás, conforme eu ia evoluindo em vários aspectos profissionais e ia melhorando, eu também ia me cobrando mais, adquirindo mais funções, fatores estressantes, né? O cachorro ficou maluco. Do nada, vou tentar falar mesmo com o cachorro. Além do trabalho, óbvio, que foi se tornando mais estressante ao longo do tempo, os meus hábitos também foram piorando. Por exemplo, ao longo desses 10 anos, percebi que nos últimos 2, 3, talvez, minha vida tenha piorado no sentido de mais estímulos, enfim. Por que eu tô falando disso? Porque muitas vezes a gente coloca a culpa no trabalho, porque o trabalho de fato é estressante, toma bastante tempo. Realmente eu trabalho além da conta, né? Eu trabalho 6 dias por semana, quando não 7. Muitas vezes eu trabalho diversas horas por dia. E a gente põe culpa no trabalho, mas a gente não se questiona uma coisa muito importante. O que a gente faz no tempo livre? Os meus hábitos eram péssimos, assim, muito ruins, muito ruins. E eu já tinha uma consciência disso. Aliás, eu queria fazer uma indicação aqui de um livro que é o Nação Dopamina. É um livro maravilhoso que eu li ano passado, um livraço que já tinha me aberto os olhos para algumas coisas, principalmente aí uma adicção ao celular, às redes sociais, o que elas criam no nosso cérebro e como que a gente pode melhorar essa situação. Enfim, ela aborda vários temas, dentre eles ansiedade. É um livro muito, muito bom que eu recomendo para todo mundo e vale a pena ler, tenha você ansiedade ou não. Só que eu continuava sendo a pessoa que usa desenfreadamente telas. Quando eu não tava no computador, eu tava no celular, quando não, eu tava no tablet. Sempre com muito estímulo, sabe? Sempre colocando muita coisa pra dentro. Gente, o excesso de informação é uma coisa que adoece demais. O nosso cérebro ele não tá preparado pra absorver tanta informação. Você entra no Instagram, você lê notícia e você fica sabendo da vida de todo mundo, sabe? Talvez as pessoas antigamente não tinham essas crises de ansiedade, todas essas coisas, porque elas não consumiam informação da forma como a gente consome hoje. Cara, isso faz muito sentido. Na minha cabeça isso faz muito sentido. A gente não consegue absorver tudo que tá acontecendo no mundo. Não adianta querer. Você não vai conseguir. E a cabeça, uma hora, vai pifar. Eu acho que foi o que aconteceu comigo, de certa forma. Aliás, tem uma frase que eu gosto bastante que é: antigamente, inteligente era quem sabia absorver a informação, absorver o conhecimento. Hoje, inteligente é quem sabe filtrar os melhores para absorver. A gente realmente está numa época de excessos, assim, excesso de tudo, excesso de emoções. A gente nunca ficou tão exposto. Isso é tão prejudicial. O que as redes sociais, de maneira... Eu falo as redes sociais, gente, porque... De fato, você não tá na casa da sua amiga pra saber tudo que ela tá fazendo, mas o fato dela postar nas redes sociais várias vezes faz com que você fique sabendo da vida dela muito mais do que você ficaria, sei lá, nos anos 90. Isso cria uma situação bastante complicada pro nosso cérebro, que fica o tempo inteiro se comparando. Uma vez, eu tava procrastinando muito, isso faz um tempo já. E aí eu me pegava vendo vídeo de tudo, assim, desde vídeo de gatinho e cachorro, vídeo de bebê, tudo, maquiagem, etc. Eu gastava muito tempo com isso. E aí eu tive a brilhante ideia de parar de seguir essas pessoas e parar de ver qualquer coisa desse sentido e começar a seguir um monte de gente que falava sobre coisas profissionais com as quais eu tinha um mínimo relacionamento. Nossa, gênia, né? Agora eu só vou ver questões profissionais, então eu não vou mais procrastinar.
O que começou a acontecer? Eu entrava no Instagram, daí eu via: ai, porque você não tá fazendo isso na sua loja? Ai, porque os seus concorrentes vão sair na sua frente? Ai, porque não sei o quê. E aí eu comecei a me comparar mais ainda. Parecia que tava todo mundo trabalhando 24 horas por dia e que eu não tava, que não ia dar certo, porque tava o tempo todo mundo falando de trabalho, sendo que aquilo são recortes. E eu comecei a entupir minha cabeça de questões profissionais, o que também não é bom, porque uma hora você tem que dar uma desligada. E aí eu parei de seguir um monte de gente, enfim, aí teve uma época também que eu excluí o Instagram, inclusive foi uma ótima época, porque o tempo rendia, assim, era uma coisa maravilhosa. Hoje eu não excluo o Instagram por questões totalmente profissionais, eu acho importante estar nas redes sociais, mas enfim, todo esse background pra contar que nunca fui uma pessoa considerada ansiosa. Só que eu tinha noção que o excesso de estímulo me fazia mal, até que mês passado tive um domingo bastante comum, cheio de coisas pra fazer. Finalizei o dia editando um vídeo e aí quando eu fui dormir, isso já era um pouco tarde assim, cerca de quase 1h da manhã, eu deitei, comecei a me sentir mal, um peso no peito, como se fosse uma dificuldade de respirar, embora não faltasse o ar. Eu senti o meu coração começar a disparar, na hora eu não tava com o Apple Watch. E eu vi o meu batimento começar a subir, mesmo em repouso, e aquilo começou a me desesperar absolutamente. Eu falei, eu vou morrer, o meu coração vai bater sem parar. Enfim, fui parar no hospital, no pronto-socorro, fiz eletrocardiograma, a gente tirou a pressão, das coisas de praxe. O médico falou, olha, você não tá infartando, você não tem uma arritmia, mas é provável que isso seja uma crise de ansiedade. E aí eu falei, eita, aconteceu. Tudo aquilo que as pessoas falavam existe. Na primeira semana eu fiquei um pouco assustada, fiquei sem entender o que estava acontecendo direito e senti o meu coração um pouco mais acelerado, estava bem irregular. E aí fui vivendo e fui aprendendo, tal, que eu tinha que dar uma respirada para poder diminuir aquela sensação, tudo. E aconteceu uma coisa engraçada. Certo dia, ainda nessa mesma semana, estava subindo umas escadas, subi correndo e, obviamente, ao terminar de subir essas escadas eu fiquei ofegante, o que é completamente normal. Você tá fazendo uma espécie de exercício físico, então tá tudo bem. Quando eu parei, sentei e senti o meu coração batendo muito rápido. Só que aquilo me causou meio que uma crise de ansiedade de novo e meu coração começou a disparar. Rapidamente levantei, comecei a respirar e a respiração foi voltando tudo. Só que como eu já tinha tido antes, há bastante tempo atrás, quadros do coração disparar depois de um exercício físico, já aconteceu 2 vezes antes, eu fui pesquisar no Google, não façam isso, mas eu fui, e no fim me ajudou, vai, então não façam isso, façam mais com cuidado. E aí eu fui pesquisar por que o corpo pode sofrer uma crise de ansiedade após um exercício físico. Fui parar no vídeo de um médico que estava explicando que quando a gente faz exercícios físicos e o nosso batimento cardíaco aumenta, a gente fica mais ofegante, o corpo, ele não consegue distinguir exatamente se você está fazendo um exercício ou se você está passando por uma situação de perigo. E por esse motivo, o corpo reage e aí você pode ter uma crise de ansiedade. Aí na hora, eu parei e pensei, tá, mas eu não tô. Então, da próxima vez que isso acontecer, eu vou repreender o meu próprio cérebro, porque eu não tô passando por uma situação estressante, enfim. Não tá acontecendo nada, é só uma reação normal do meu corpo. Dito e feito. Aconteceu, subi um outro lance de escada, fiz a mesma coisa propositalmente, subi ali meio rápido pra criar essa situação mais ofegante e esse batimento cardíaco mais rápido. Quando eu terminei de subir as escadas, a mesma coisa. Fui respirando e eu percebi o batimento cardíaco irregular ali aumentando na hora. Parei e falei, não, você não vai bater mais forte agora porque eu não vou ter uma crise de ansiedade. Eu tô bem. Não tem nada no meu coração, tá tudo certo. Eu tô completamente saudável. Não tem nenhum motivo de você querer disparar agora. Assim, é uma autorrepreensão, mas que no fim funcionou. É meio papo de maluco falar que eu falei pra mim mesma que meu coração não devia disparar, mas enfim. Funcionou, juro que funcionou. Aí eu reparei que o meu batimento cardíaco foi voltando assim, sabe? A normalidade. Quando eu vi que eu consegui reverter aquela crise por conta do que eu tinha pensado, da minha respiração, obviamente, na hora eu falei que tenho poder sobre isso. Eu não posso deixar com que isso aconteça, porque isso não é normal. Parece simples, mas acreditem, foi mágico. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo do Wesley Delogari. É Delogari? Gente, eu não lembro o nome dele. Ele entrevistou uma psiquiatra brasileira, que ela é professora em Harvard, e ela estuda comportamentos, enfim. E ela fala sobre o enfrentamento, ela explica como ela entendeu essa questão de enfrentamento já na infância, por uma questão com a avó dela, que aí vocês têm que assistir o vídeo
Pra ficar mais legal, não vou dar spoilers, mas ela fala exatamente sobre essa questão do quanto isso é benéfico no caso de tratamentos. E o que eu fiz aquele dia foi um enfrentamento. Eu fiz de forma proposital. Fui pra academia dias depois e me esforcei mais só para ter um batimento cardíaco mais alto e uma ofegância maior, simplesmente para repreender o meu coração. E o meu coração, na verdade, não, é minha mente. E criar essa situação de enfrentamento, dizendo, não, eu não tenho nada e não existe motivo nenhum pra você disparar agora, porque eu não vou ter uma crise de ansiedade. Isso não é normal, eu tô completamente bem e eu não aceito essa situação. Isso foi a chave, sério, assim, mudou absolutamente tudo. Dito tudo isso, eu já tinha entendido nessa altura do campeonato o que tava me fazendo mal, porque como eu falei pra vocês, eu nunca fui uma pessoa ansiosa, mas eu entendia que o excesso de estímulo me atrapalhava bastante e, de novo, embora o trabalho fosse um fator estressante, porque sim, eu me tornei uma pessoa mais estressada ao longo do tempo, comecei a me autoanalisar e enxergar com essa clareza. E aí, lembra do que eu falei sobre o que a gente faz no tempo livre? Será que isso não tá contribuindo? Porque no meu caso, com certeza, o excesso de estímulo era uma coisa que me deixava pneu das ideias. E aí, a minha primeira reação foi, ok, se eu estou estimulando a minha mente em excesso e eu tô percebendo que isso não tá me fazendo bem, e esse foi um dos gatilhos, o que eu tenho que fazer? Parar de estimular a minha mente. Eu cortei bruscamente o meu acesso a redes sociais, bruscamente mesmo. Eu mudei o meu horário de sono, então eu tô dormindo mais cedo, eu tô deixando o celular longe antes de dormir. Eu leio um pouco antes de dormir para trazer... Eu sei, gente, que ler antes de dormir pode causar no seu cérebro uma questão de todo livro tem que dar sono, mas eu faço. Não recomendo que você faça se você não quiser, mas pra mim funcionou bem. Eu durmo mais cedo, eu durmo melhor. As telas, eu não vou dizer que eu reduzi completamente, porque eu trabalho com isso. Eu trabalho no computador, eu preciso mexer nas redes sociais, faz parte do meu trabalho, mas eu diminuí a um ponto que eu acho mais saudável. Não fico o tempo todo scrollando vídeo. Só esses pequenos passos já melhoraram muito qualquer sensação. Gente, estou usando essa paleta de sombra, Brown, da Nina. Gosto muito dela. Tá, mas e o que eu aprendi de tão valioso em tudo isso? Nossa mente, ela é muito forte, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. A gente pode muito bem melhorar uma situação, como a gente pode, a partir da nossa mente, piorar completamente. Entender essa situação é muito importante para buscar se fortalecer. Ter essa clareza é importante para entender que, opa, passei dos limites aqui, preciso resolver questões. Eu acho que não tem autocuidado melhor do que cuidar de si mesma, porque a gente pode passar a maquiagem que for, o creme que for, a gente pode estar transmitindo externamente o que for. Se a gente não estiver bem internamente, nada disso vai se sustentar. Eu não acho definitivamente que ter ansiedade é normal. Depois que eu contei o meu relato para algumas pessoas, eu ouvi de algumas delas: ah, mas isso é completamente normal. Fulano que eu conheço, coração dispara direto, tá tudo bem. Um outro fulano falou assim: ah, isso aí é normal. Várias vezes já fui parar no médico porque eu achei que eu ia morrer. Isso não é normal. Eu fico olhando, por exemplo, a vida dos meus pais, que antigamente passaram por situações muito difíceis, financeiras, etc. E eu fico imaginando, eles se casaram muito cedo, passaram por N situações difíceis. A minha vida, inclusive, é muito mais fácil. É incomparável o nível de preocupação, estresse. Na minha idade, os meus pais já tinham 2 filhos. Meu irmão já tinha 10 anos, mais de 10 anos, talvez. Olha a responsabilidade, sabe? É uma época mais difícil e os meus pais nunca tiveram crises de ansiedade. Significa que eles são melhores ou mais fortes? Não. Significa que ter uma crise de ansiedade demonstra fraqueza? Também não. Mas pode significar que eu estou fazendo alguma coisa que está me levando a isso, porque se não é necessariamente uma dificuldade ou se não é necessariamente a preocupação, talvez seja, enfim. Mas se não é necessariamente isso, pode ser alguma coisa que está me levando a ter uma crise de ansiedade. E esse ponto é importante porque a gente precisa investigar. Por que será que antigamente, com todas as dificuldades que as pessoas tinham, elas não relatavam especificamente esse tipo de crise? Eu não tô falando que depressão não existia, eu não tô falando que problemas outros não existiam, não é isso. Eu tô querendo dizer que elas tinham vidas difíceis, mas a ansiedade especificamente, esse disparar do coração, essa boca seca, essa dificuldade de respirar, isso
não acometia tão facilmente as pessoas antigamente. Então, isso também pode significar que essas crises de ansiedade estão acontecendo por uma exposição que a gente se coloca, sabe? Outras coisas importantes que eu aprendi nesse meio tempo é a cuidar mais de mim. O trabalho, ele é sim importante, eu preciso pagar conta, preciso fazer as coisas que eu quero, preciso de dinheiro, logo eu preciso trabalhar. Mas o trabalho, ele não é tudo, se eu não estiver saudável. E no meio dessa situação toda, me tornei uma pessoa um pouco mais focada. Antes, eu atropelava as coisas, eu tava resolvendo uma coisa, alguém me chamava e eu resolvia outra, enfim. Olho do furacão, eu atropelava as coisas sem processos e hoje eu faço as coisas em blocos, o que melhora, me libera espaço mental. Então, se eu tô fazendo alguma coisa, eu dedico um bloco de tempo àquilo. Termino de fazer aquela tarefa e aí na sequência eu incluo outra coisa e gasto blocos para que o meu cérebro não precise ficar focando em coisas completamente distintas a todo momento, e isso simplesmente me deu uma pane. Outra coisa que eu comecei a enxergar com mais clareza, que é uma coisa que na verdade já tá dentro da gente, mas a gente insiste em ignorar, é o fato de que a vida, ela tá acontecendo aqui, no offline, e que o online, ele é basicamente só um recortezinho daquilo que a gente quer mostrar. Aquilo não é a vida. A gente não tem que se preocupar em expor o tempo inteiro tudo o que a gente faz, porque a vida tá acontecendo aqui e agora e precisa de presença. Assim como a gente também não tem que se comparar com os recortezinhos que a gente tá vendo, porque aquilo significa isso aqui da vida das pessoas. Ai, mas eu não me comparo, eu não sou assim. Você é. Você se compara com a pessoa que tá trabalhando com você, que de repente conseguiu o cargo que você almeja, conseguiu posições que você almeja, ou você se compara com a sua amiga que já viajou para vários lugares e você queria viajar também, e aí por esse motivo você acha que não chegou lá quando tá todo mundo chegando lá. Mentira, ninguém tá chegando lá. As pessoas só estão priorizando algumas coisas e vivendo momentos diferentes e tá tudo bem. Também não é errado assumir isso, sabe? Todo mundo se compara em menor ou maior grau, mas é importante entender que as redes sociais, principalmente, e eu falo das redes sociais porque além delas criarem, sim, um estímulo bastante viciante, é nelas que a gente tá vendo a vida das pessoas o tempo inteiro, porque elas são muito, muito, muito nocivas. A gente pode sim usar, mas a gente tem que limitar um tempo e a gente tem que ter clareza do que tá acontecendo ali. A sua vida não é pior porque você não postou isso ou não postou aquilo, ou porque você ainda não conheceu determinado lugar. Cada um sabe as dores e as delícias de ser quem é e tá tudo bem quanto a isso. Essa sombra é linda, essa palheta é perfeita. Tô usando agora essa cor e essa aqui. Um terceiro aprendizado que eu tive foi ser grata pela minha vida e por como eu posso conduzi-la. Graças a Deus, eu tive uma crise de ansiedade que eu considero leve, dentre várias outras coisas que eu já ouvi. E também já conheci pessoas que tiveram crises muito mais sérias que a minha, não só uma ansiedade, mas uma crise que acometeu várias outras coisas da saúde, criou ali uma situação bem mais difícil na vida dessas pessoas. Então, eu sou muito grata por ter tido uma crise leve, por estar bem, por ter conseguido enxergar e por ter a possibilidade e a capacidade de modificar a minha vida para uma situação melhor, mais confortável, mais saudável. E o ponto mais importante de todos é: eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu tive momentos de estresse que podem ser completamente controlados por mim, se assim eu quiser e eu quero. Vou correr atrás disso e essa clareza é o que vai me ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Essa crise, por mais leve e menor que tenha sido, como eu falei, já conversei com pessoas que tiveram crises muito piores que a minha, ela foi horrível. Eu não desejo pra ninguém, aquilo foi horroroso, eu pensei que eu ia morrer de verdade, assim. Pelo amor de Deus, a gente não pode se conformar com esse tipo de situação. Já pensou você viver e a qualquer momento começa a passar mal? Eu entendo, às vezes tem fatores externos que causam isso em nós, mas a gente tem sempre que verificar se a gente não pode fazer alguma coisa, se não tem nada ao nosso alcance para melhorar essa situação dentro da nossa realidade, dentro de quem a gente é. Como eu falei para vocês, eu percebia que o estímulo era uma coisa muito impactante no meu caso, e aí eu observei, tá, dentro da minha realidade o que eu posso fazer. Talvez dentro da sua realidade você também consiga analisar dessa forma. Às vezes o seu trabalho te suga, às vezes você passe por situações na sua casa que podem ser assim ou assado, mas
não tem alguma coisa que está ao seu alcance que você pode modificar? De repente diminuir ou cortar esses estímulos, mudar alguns hábitos como eu fiz. Dormir melhor é muito importante. Eu sei que nem todo mundo pode melhorar a alimentação, mas talvez essa também seja uma questão. Melhorar exercício físico, se você não tem tempo de ir até uma academia, talvez adaptar alguma coisa na sua casa no pouco tempo que você tem, ou até fazer uma caminhada perto no seu bairro, qualquer coisa que possa te ajudar e que esteja ao seu alcance. É muito importante tentar mudar o nosso ambiente para que isso não se repita, porque ter ansiedade não é normal. Ó a minha máscara de cílios. A tampinha soltou, mas eu vou continuar usando assim mesmo, porque ela tá inteira e eu só tô sem a tampa que quebrou, mas eu vou continuar usando ela assim mesmo. Um outro aprendizado muito legal é: você não vai conseguir criar muito se você estiver consumindo demais. Eu já percebi que quando a nossa mente está muito cheia de informação, você precisa esvaziar o espaço do HD para poder produzir. Isso atrapalha completamente a nossa criatividade, atrapalha completamente o nosso desenvolvimento em coisas novas. Agora eu também estou voltando a olhar coisas manuais que eu sempre gostei de fazer e não fazia porque não tinha tempo. Na verdade, às vezes a gente só não prioriza porque não é importante, porque a gente está atacando um monte de besteira na nossa cabeça, coisas essas que muitas vezes não vão nos levar a nada. O que eu sugiro é que no seu tempo livre você volte ou crie novos hobbies, você dê atenção àquilo que te faz bem, a atividades manuais, a leitura, a aprender a tocar um instrumento, a pintar alguma coisa, a costurar, desenhar, o que você quiser. Nós somos seres criativos, então a gente precisa estar em constante movimento, senão sabe o que acontece? A nossa cabeça enferruja ao ponto que a gente adoece por simplesmente não estar exercitando o cérebro. O cérebro também é um músculo, muito importante lembrar. Então a gente precisa estar sempre exercitando a memória, a criatividade. Vale a pena procurar sobre esse tipo de coisa e vale mais a pena ainda simplesmente esvaziar a nossa mente, porque a gente não foi feito para absorver tudo que tem no mundo, a gente não vai dar conta, a gente não pode, a gente vai adoecer bastante se a gente simplesmente não se atentar a isso. Meu relato é de uma pessoa que teve uma crise de ansiedade de uma forma ali mais inicial, mais embrionária, se assim eu posso dizer. Graças a Deus foi uma questão leve e que eu consegui contornar. Hoje eu tô vivendo melhor, tô vivendo bem, não tenho tido crises. Graças a Deus tá tudo certo. Outra coisa, já que eu tô falando em Deus, ter uma fé e ter em quem se apegar é muito importante. É muito importante mesmo. Por que eu tô falando disso? Eu trabalho por conta. A gente não tem uma previsibilidade, por exemplo, como uma pessoa que é CLT. Quando você é CLT, seu salário vai cair ali na conta tal. Eu entendo que previsibilidade é uma coisa meio difícil, porque nada é tão instável assim na vida. Mas para nós que temos um trabalho cuja receita não é especificamente certa, a gente se preocupa em dobro. Porque se você não trabalhar, você não ganha, né? Tem essas questões. Então a gente sempre tá muito em alerta, a gente tá um pouco mais acostumado a andar numa corda bamba. Só que isso, às vezes, abala, porque você tá muito tempo vivendo em incertezas, é normal. A única certeza que eu tenho, e eu falo isso como cristã, é: Deus olha por mim e Deus vai prover e não vai me deixar faltar. E ter essa segurança, ter essa força, ter essa certeza de que eu posso simplesmente orar e que eu estou sendo ouvida, que eu vou ser atendida, se assim Deus quiser, é muito bom. Eu também acho que é um dos pilares super importantes para quem já se viu num quadro de ansiedade, ou estresse, ou depressão, ou enfim, seja lá o que for. Ter uma fé e ter no que se apegar vai te ajudar muito durante a sua caminhada. Se eu tiver que te indicar alguma coisa, eu com certeza vou te indicar orar a Deus sempre e acreditar em Jesus Cristo, mas eu entendo que cada pessoa tem uma fé e eu não tô aqui para fazer nenhum tipo de julgamento. O importante é que na sua fé você se fortaleça e busque um auxílio também, porque tudo ajuda muito. E a fé é uma coisa que me ajuda sempre, nunca vou negar isso pra ninguém. Aliás, eu vou incentivá-los, porque é muito bom, pra mim, é muito bom acreditar em Deus, saber que eu posso orar, que tem alguém me ouvindo e cuidando de mim e de tudo ao meu redor. Falei além da conta, mas eu espero que esse vídeo possa ter sido um respiro, se você, assim como eu, já passou, mas
também queria ouvir um relato para saber que você não é fraco, que você não é pior que ninguém por conta dessas condições. Você só precisa realmente ter clareza do que pode te ajudar e correr atrás de ajuda, independente de qual seja. Dito isto, agora eu vou ficando por aqui. Vou terminar de tomar meu café. Gente, eu sempre termino com um café frio, né? Porque eu falo demais. Se esse vídeo tiver te ajudado de alguma maneira, você pode deixar aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz em saber e vou responder também. Não se esqueça de se inscrever neste canal para ver novos vídeos assim que tiver. Pode ser que eu venha bater um papo, pode ser que eu venha falar de maquiagem, pode ser que eu venha testar algum produto. Não sei o que vai ver por aí. Pode ser que eu fale sobre empreendedorismo também. Tô a fim de falar algumas coisas sobre vendas online, marketplace. Se vocês quiserem saber, pode deixar aqui nos comentários, que eu tô com a intenção de fazer uns vídeos sobre isso. Fiquem com Deus e se sintam bem e cuidem da saúde de vocês sempre, tá bom? Um beijo!